A graça e a paz do nosso Senhor Jesus é aquilo que eu desejo a você, meu irmão, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Deus abençoe sua vida, tá? Em nome de Jesus. Vamos para a última parte da mensagem que Deus colocou no meu coração sobre o batismo. Né? Por que que Deus colocou isso no meu coração? Não sei. Talvez para você entender um pouquinho melhor, talvez para eu compreender que aquilo que está escrito, aquilo que Ele nos deixou escrito, é aquilo que tem que ser seguido. Não sei. Só Deus sabe. A única coisa que eu sei é que eu obedeço e se eu não faço, eu fico eu fico remoendo, o Espírito Santo fica me incomodando. Não, o Espírito Santo não incomoda. O Espírito Santo fica me lembrando, me relembrando, e eu não consigo ficar em paz. E tudo aquilo que não tem paz não é de Deus. Então, fiz aquilo que ele pediu para eu fazer. Estou terminando, né? É o último vídeo. Então, bora lá, mais uma vez. Deixa eu colocar aqui o slide para a gente poder falar mais uma vez sobre o batismo. O batismo bíblico, aquilo que está escrito, né? E nós terminamos a última mensagem neste slide, né? Que diz assim: então, tá, fazer algo em nome de Deus. Veja que está entre aspas, tá? Esse em nome de Deus. Mas fugindo completamente daquilo que o próprio Deus ensina, dando o próprio, esse próprio em letras garrafais aí, é o próprio entendimento do ser humano, tá? Certo? Então, dando o próprio entendimento, assim saindo da literalidade, ou seja, é aquilo que está escrito e é daquela maneira que tem que ser feito. Saindo da literalidade das sagradas escrituras. Então, como é que chama isso? A resposta é doutrinas de homens. Isso é muito sério, porque Jesus, ele questionou isso, repreendeu isso. Quer ver? Vamos continuar aqui. O texto bíblico mais claro, direto e contundente, onde Jesus confronta duramente os líderes religiosos por priorizarem as tradições humanas em detrimento dos mandamentos de Deus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Nesta passagem, os fariseus questionam Jesus porque os discípulos dele não lavavam as mãos ritualisticamente, uma tradição da época. Perceba, tradição. Antes de comer, e Jesus responde de forma categórica. Olha só o que Jesus fala. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Marcos 7, versículos 6 a 9. Mas continua lá no versículo 13, presta atenção. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Olha como é que Jesus é enfático.
Olha como é que. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Hoje em dia, em todas as denominações religiosas, todas, sem exceção, existem tradições de homens, porque tem muita coisa que é realizado doutrinariamente nas igrejas que não está escrito. E se não está escrito, não é ordem de Deus, não é ensinamento de Deus. Se não está escrito, é doutrina humana, é ensinamento e tradição dos homens. Aí eu digo, vamos lá, calma lá, vamos continuar. O relato paralelo em Mateus, tá? Tem um relato paralelo no Evangelho de Mateus. Essa mesma discussão também foi registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 3, 6 e 9, onde Jesus dá um exemplo prático de como eles usavam regras humanas para anular as escrituras. Olha só o que a regra humana vem fazer, ela vem anular a escritura. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha só, versículo 3 de Mateus 15. Versículo 6: Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E versículo 9: Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, Jesus ele tá confrontando os ensinamentos vindo da tradição, onde muita religião, é, muita denominação religiosa traz como ensinamento tradição, coisa que não está escrito. Não está escrito o que acontece, o que isso pode acontecer. Não sei, mas por que Jesus repreendeu? Por que Jesus questionou? Então vamos lá, os pontos principais da crítica de Jesus nesses textos. Olha só, invalidação da palavra. Jesus afirma que a tradição humana tem o poder perigoso de anular ou tornar sem efeito o que Deus escreveu. A adoração inútil, ele deixa claro que cultuar a Deus baseando-se em regras criadas por homens é uma adoração em vão, vazia e sem valor espiritual. E a aparência versus o coração. Os líderes se apegavam rigidamente aos rituais externos, ou seja, as tradições, mas seus corações estavam completamente desalinhados com a essência da vontade divina. Então, é, olha só, o que isso pode causar? Isso pode causar a perda, ou seja, a condenação? Pode, claro que pode. Porque o que nos leva à condenação eterna? É o afastamento de Deus. Porque a Bíblia diz, a Bíblia deixa claro que a morte, ela não é a, o apagar das luzes. A morte é o afastamento de Deus. Então, ah, tudo aquilo que nos afasta de Deus nos leva à morte e nos leva à condenação eterna. O que é a condenação eterna? É o afastamento eterno de Deus. O que é a vida eterna? É estar eternamente na presença de Deus. Então, se nós, seres humanos, vamos seguir algo que nos afasta da presença de Deus, e se nós persistimos em seguir isso, qual que é o nosso fim? Porque Jesus está falando, porque quando o ser humano se apega à tradição, a ensinamentos de homens, isso tem o poder de anular ou tornar sem efeito a palavra de Deus. E anulando a palavra de Deus, a gente pega, deixa de lado e segue aquilo que não é ensinado por Deus. Então, aqui eu trouxe ou melhor, Deus me usou para trazer um ensinamento sobre o batismo. Então, quando a gente faz algo de maneira que não está escrito,
Simplesmente porque simplesmente porque vamos fazer, por exemplo, o batismo. O que que é o batismo? O batismo, primeiro, o batismo não precisa de curso. Ah, mas a igreja que faz curso de batismo está errada? Entre aspas, sim, tá? Desde que esse curso seja algo específico para o batismo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. Estou numa reunião, num culto, que vai acontecer o batismo lá. Tem pessoas, 10 pessoas que fizeram o curso de batismo vão ser batizadas. Eu estou lá, não fiz curso de batismo e não sou batizado, tá? De repente, eu tô lá vendo aquilo e o meu coração começa a se quebrantar e eu começo a me quebrantar e ali o Espírito Santo me toma e eu me toma e coloca no meu coração o desejo de ser batizado ali naquele momento. E eu vou lá e levanto a mão e falo, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado e chorando. E se naquele momento a pessoa que está lá ministrando aquela reunião, o pastor, me proíbe porque eu não fiz curso, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Isso é condenável. Então, assim, veja bem, desde que não seja algo imposto, se você não fizer, não pode ser batizado. Isso é errado, porque não está escrito isso. Se você pegar na Bíblia, todos os batismos, eles vieram depois de uma pregação. Pedro pregou, 3.000 se arrependeram e foram batizados. O carcereiro lá, em que Paulo e Silas estavam presos, quando teve o terremoto, todas as celas se abriram, o carcereiro estava para se matar. Paulo e Silas gritaram: Não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro disse: O que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: Creia no Senhor Jesus e seja batizado, você e a sua casa. Ao mesmo tempo, eles creram no Evangelho e todos foram batizados ali, naquele momento. Não teve curso de batismo. O eunuco em que Filipe encontra no caminho, em que Filipe prega Jesus para aquele eunuco, e o eunuco pergunta: O que que me impede de ser batizado? Ali tem água, ó. O que que me impede de ser batizado? E o eunuco fala: Nada, só precisa crer em Jesus. E ele fala: Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele é batizado ali. Então não teve curso. Teve uma pregação ali sobre Jesus. Aquelas pessoas creram e aquelas pessoas foram batizadas. Então, eu não preciso de um curso de uma semana, um mês, 15 dias. Não, eu preciso sentir no meu coração, crer em Jesus, entregar minha vida para Jesus e ali ser batizado. Então, isso, né? Isso, desde que isso não seja um impedimento. Se não for um impedimento, tudo bem, fazer um curso para você entender o que é, beleza, porque o conhecimento ele é necessário, né? Mas que isso não seja um impedimento. Porque se for um impedimento, você não pode se batizar porque você não fez curso. Isso é antibíblico e isso vai contra a palavra de Deus. E isso é condenável. Porque não sou eu que estou falando, Jesus está falando. É condenável. Então, outro exemplo é a questão de aspergir a água, né? Jogar água, jogar em vez de mergulhar. O jogar água, o aspergir a água, ele é viável se a pessoa estiver em leito de morte, né? A pessoa estiver no leito de morte, sei lá, acontecer num lugar que não tenha água, não tem uma piscina, enfim, mas assim, existem essas situações, né? Hoje em dia, eu creio que apenas a questão do leito de morte, né? A pessoa está lá na cama, no leito de morte, já está nas suas últimas e entrega a vida para Jesus e ali quer ser batizado e ali é viável, né? Jogar água porque não tem como levar a pessoa para ser imersa na água. Isso é aceitável. Caso contrário, o batismo ele significa imersão, submergir, né? Mergulhar. Então, são essas as exceções, algumas exceções, né, em relação a isso, em relação a um curso, em relação a jogar água. Agora, por exemplo, existe exceção para batismo de criança? Não, zero, não tem, não tem, não tem como, aí não existe exceção. Mas nem se a criança estiver em leito de morte, não tem exceção, né? Então, quem batiza a criança, infelizmente, criou uma doutrina da própria cabeça
que não é, não é alicerçado na palavra, é, não 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 está afirmado na palavra, não tem como, foge completamente da palavra, fazem induções, fazem alegações completamente fora de noção, fora de qualquer coisa, porque o batismo ele vem com arrependimento. O batismo vem com o entendimento que Jesus é o Filho de Deus, com o entendimento e o temor ao Senhor, né? E o arrependimento genuíno da vida de pecado. E aí entrega a vida para Jesus, e aí crer e ser batizado. Então, qualquer denominação que batiza, que faz isso com crianças, está fora das Escrituras. Portanto, é doutrina de homens, tradição humana que anula a palavra de Deus. Então, temos que tomar cuidado. Quem sou eu para condenar? Não condeno ninguém. Eu sou Deus, mas a palavra nos mostra o caminho. A Bíblia tá aí, foi escrita, e ela se mantém viva, se mantém poderosa para nos direcionar ao caminho correto. E o batismo é apenas um dos tópicos que a gente pode trazer em relação a aquilo que sai da palavra de Deus, trazendo tradição humana, né? Tem outras coisas, existem outras coisas. E se for da vontade de Deus, eu trago para que nós possamos meditar. Mas, a princípio, ou por enquanto, a gente para aqui nessa última mensagem, né, sobre realmente o que é o batismo, o que o batismo bíblico o que é o batismo bíblico, como deve ser feito, né, o batismo, segundo as palavras de Deus, segundo as sagradas escrituras. Qualquer coisa fora daquilo que está escrito é tradição humana, portanto, anula a palavra de Deus. E isso é perigoso. Por quê? Porque Jesus disse isso. Porque Jesus confrontou os fariseus quanto a isso, repreendendo as ações deles. Que possamos realmente viver embasado, caminhando em cima única, única e exclusivamente daquilo que está escrito. Porque quando Jesus foi confrontado pelo diabo, foi tentado pelo diabo, Jesus sempre venceu Satanás dizendo: está escrito. Ele nunca disse, a tradição diz. Não, ele diz, está escrito. Então, realmente que possamos viver sempre o está escrito. Para que a nossa vida seja cada vez mais alicerçada na palavra, que possamos realmente viver aquilo que Deus tem para nós e, após essa vida, após esse mundo, possamos reinar com Ele na eternidade. Amém? Beijo no seu coração. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.